A inflação subiu muito em 2015 para todos os brasileiros, mas a alta dos preços foi ainda maior para as famílias de baixa renda, que gastam a maior parte dos salários com alimentos. Para a gente saber quais são esses reflexos no dia a dia das pessoas, eu converso agora ao vivo no quadro Momento da Economia, do Jornal da Manhã, com o economista Edi Santos Amorim. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, Antônio. Prazer. E feliz ano novo aí, antes de mais nada. Feliz ano novo para todos nós, graças a Deus. Um ano bastante positivo. Com certeza. A inflação 2015 fechou em quanto? A inflação oficial do governo ela deve fechar em 10,53%. Mas a inflação de quem tem uma renda menor vai fechar 11,54%. 1% maior do que a oficial do governo. Qual que é a explicação para isso? Na verdade é que esse índice maior para de quem ganha de renda menor, ela está relacionada diretamente nos alimentos. Por quê? Porque as famílias com renda menor acabam consumindo mais o consumo de maior necessidade básica, que é o arroz, feijão, o óleo. E esses itens tiveram uma tributação bastante elevada durante o ano de 2015. Para equacionar esse problema, o governo poderia pensar em desonerar a carga tributária, principalmente para a cesta básica, que é quem consome, maior consumidores da cesta básica, que é a básica mesmo, é as famílias que têm uma renda menor. Antes da gente encontrar essa solução, vamos pensar um pouquinho sobre o problema. Quer dizer, não importa se a pessoa ganha um salário mínimo, que é o novo agora vigente no Brasil, de R$880, ou ganha um salário, por exemplo, de R$8.000. Na hora de comprar um pacote de arroz, um pacote de feijão, o imposto é o mesmo, tanto para o pobre quanto para o rico. É aí que está o problema, não é isso? Acaba sendo uma situação injusta. Eu sempre venho batendo nessa tecla. Hoje o imposto que é cobrado no país, o rico e o pobre praticamente pagam o mesmo imposto. Com exceção do imposto de renda, que ele já tem um alinhamento diferenciado com faixa de salário, faixa de renda. Quanto maior o salário, maior a renda. Mas tirando isso, o pobre acaba pagando as mesmas consequências de impostos que o rico paga. Isso porque a tributação é no consumo. Por que a tributação no Brasil é no consumo e não só na renda? Porque aí quem ganhasse mais, pagaria mais impostos. É um modelo em que é aplicado hoje o Código de Defesa, no Código Social, ou seja, aí você teria que mexer hoje praticamente nas leis, nas mudanças de leis, ou até mesmo nas reformas que estão aí para tramitar, poderia ter algum efeito positivo em relação à mudança, ou poder melhorar um pouco mais a questão da tributação, ou seja, ser uma coisa mais justa para quem tem uma renda menor do que quem tem uma renda maior. Porque nós tivemos um exemplo recente no Brasil, a partir daquela crise internacional financeira de 2008, que foi aquela redução ou até isenção do IPI, do Imposto sobre Produtos Industrializados, no caso dos carros, materiais de construção, linha branca, caso de geladeira, máquina de lavar, freezers. A gente não pode esquecer daquele momento, quer dizer, teve os municípios que perderam o repasse do FPM, o Fundo de Participação dos Municípios, mas gerou-se emprego no país, circulou dinheiro, os comerciantes venderam mais. Quer dizer, se não tributássemos o consumo no Brasil, nós não geraríamos mais economia, não teria mais dinheiro e renda e emprego no Brasil? Com certeza. Esse modelo que o governo adota hoje é de combater a inflação. Primeiro que a inflação alta, praticamente ele desorganiza a vida dos trabalhadores e das empresas também, né? É um efeito muito negativo para a economia deixa de crescer com tudo isso. Contudo, quando o governo faz desoneração fiscal, seja de IPI para linha branca, ou IPI para automóveis, etc., o governo tem que pensar também na capacidade de arrecadação de impostos. Porque se ele tira um determinado imposto, por exemplo, desonera, e ele deixa de arrecadar, na matemática ele deixa de investir em alguns setores produtivos, setores sociais, por exemplo, saúde, saneamento básico, educação e segurança. Só que da forma como ele reparte isso para os municípios, também eu acho uma forma injusta. Por exemplo, já que os impostos iguais, tanto para quem tem uma renda maior do que com uma renda menor, o governo poderia pensar em investimento principalmente nas regiões mais pobres, por exemplo. Ter um retorno de investimento nas regiões onde precisa mais de investimento. O que São Paulo tem feito nessa questão aí dos alimentos, da tributação? No dia 1º agora de janeiro, a maioria dos estados fizeram aí uma alteração nos seus ICMS principalmente, que é o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços dos estados. Mas São Paulo ela já começou dando um avanço, ela desonerou os impostos dos principais itens da cesta básica, que é o que mais impacta arroz, feijão, óleo, carne branca. Então
Então, ou seja, dá mais oportunidade para quem tem uma renda menor. Porque a inflação, ela corrói o salário do trabalhador, porque a inflação ela é mensal e o salário do trabalhador ele é resultado anual. Então você já vem perdendo mês a mês com essa inflação alta. Porém, você precisa mexer na onde? O salário ele tem que ter competitividade, ele não pode perder o poder de compra, principalmente no consumo, que é os alimentos, que é o básico que alimenta as famílias hoje. Então, São Paulo já começou desonerou impostos da cesta básica, o que vai refletir no aumento da capacidade de consumo das pessoas de renda mais baixa. Eu acho que todos os estados tinham que pensar de alguma forma, não só aumentar impostos ou criar alternativa de impostos para pensar em aumentar a receita, para poder fazer o equilíbrio fiscal, mas pensar no efeito social. Se eu aumento o imposto, por exemplo, de carro, poder aquisitivo hoje não vai ser para qualquer um, por exemplo, mas aí eu desonero para quem tem uma renda menor. Para alimentos. Para alimentos, principalmente. Aí você começa a ter um certo equilíbrio. Agora, enquanto você não tem isso, você vê hoje um trabalhador de renda baixa com um trabalhador de renda alta, tendo praticamente os mesmos impostos, as mesmas tributação. E o governo não consegue tributar no consumo. Essa é a grande sacada. Muito obrigado pela sua presença ao vivo aqui. Bom fim de semana, até o próximo. Eu agradeço, um ótimo final de semana para todos.